Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhes disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito bom perceber como que o Espírito Santo, ele faz o dom da fé em Deus, o dom da fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, amadurecer no coração humano. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a graça de crer. É Ele quem semeia em nosso coração o dom da fé. Porém, é importante que esse dom cresça, que esse dom amadureça, que esse dom, o dom da fé, nos leve a uma adesão maior ao reino de Deus. O dom da fé nos leve ao testemunho de Cristo Jesus no nosso dia a dia. Zaqueu, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, ele viveu esse movimento espiritual, esse movimento em seu coração, onde a fé, pouco a pouco, torna esse homem um homem interessado por Jesus. Jesus já estava ali naquela cidade de Jericó. Ele havia curado um cego na cidade de Jericó e, portanto, a sua fama já estava se espalhando por aquela cidade. Zaqueu, certamente, era um homem público, ele era um coletor de impostos, um cobrador de impostos. Ouviu falar a respeito de Jesus. E aí o Espírito Santo suscita no coração de Zaqueu este interesse, esta curiosidade a respeito de Jesus. E ele vai, sendo ele de baixa estatura, precisou subir numa árvore para ver Jesus, para conhecer aquele cuja fama se espalhava na cidade de Jericó. Essa fé que nos movimenta a buscar sempre mais nosso Senhor, como aconteceu com Zaqueu.
E de repente, ao passar por debaixo daquela figueira, Jesus olha para Zaqueu. Jesus estabelece um diálogo de amor, um diálogo de salvação com Zaqueu. Salvação esta que chega ao lar de Zaqueu. Zaqueu faz, portanto, a experiência do encontro com Jesus, a experiência da conversão, uma conversão que toca inclusive no seu bolso, porque ele, sendo cobrador de impostos, infelizmente por diversas vezes, ele realizou o seu serviço, ele realizou a sua profissão de forma iníqua, de forma injusta, de forma corrupta, trapaceando em seus negócios. A conversão também chega ao bolso de Zaqueu, tanto assim que ele diz para Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Olha que lindo, irmãos e irmãs, o movimento da graça de Deus, o dom da fé que pouco a pouco vai transformando o coração humano de modo a comprometer aquela pessoa com o reino de Deus, com o reino de Jesus. E mesmo diante da crítica de tantas pessoas, porque as pessoas começavam a murmurar, uma vez que Jesus disse que queria se hospedar na casa de Zaqueu, as pessoas começavam a murmurar, e mesmo diante dessas críticas, desta murmuração do povo, Jesus deixa bem claro que ele queria ir para a casa de Zaqueu. Olha o alcance da fé, o alcance do testemunho da fé. Não apenas produz a graça da conversão no coração daquele que crê, mas essa fé também, pouco a pouco, vai atingindo, transformando o lar, a família de quem crê. Eu pergunto para vocês, irmãos e irmãs, vocês acreditam no poder da fé? Vocês acreditam que a fé tem esse poder não apenas de transformar o próprio coração, mas transformar também a vida dos nossos entes queridos? Hoje a igreja aqui na América Latina, a igreja aqui no Brasil, celebra estes sacerdotes mártires do Paraguai, Roque González, Afonso Rodrigues, João del Castillo, sacerdotes jesuítas, que, como eu disse no começo desta celebração, foram como missionários nas famosas reduções dos jesuítas, missionários para o Paraguai. E ali evangelizaram os índios, pregaram a palavra de Deus, ministraram os sacramentos, fizeram a vida da igreja acontecer no coração dos índios, naquela localidade onde hoje nós temos a capital do Paraguai, Assunção. E por conta desse testemunho da fé, essa fé que é testemunhada também em forma de evangelização, de catequese, de formação das consciências, dos corações, segundo a palavra de Deus, por causa desse testemunho, eles foram martirizados. Esse testemunho de uma fé madura, de uma fé vigorosa, uma fé que não é vivida apenas para si mesmo, mas uma fé que é doada, uma fé que é ofertada no testemunho, a ponto até mesmo de enfrentar situações desafiadoras, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do 2º livro de Macabeus, Eleazar, esse homem de idade avançada, esse ancião, que era um doutor da lei, que procurava seguir os mandamentos do Senhor, ele viveu um desafio,
para fingir, uma vez que ele não queria comer carnes que eram proibidas para os judeus, ele foi convidado a fingir que comia aquelas carnes, mas ele queria ser íntegro no testemunho da fé, viver uma fé sem fingimento, uma fé sem falsidades, e por conta disso também foi martirizado. Ele tinha consciência que a sua atitude de fingimento, essa coisa que nós aqui no Brasil gostamos de dar jeitinho nas coisas, sabe? Ninguém está vendo, e aí eu vou passando a perna, vou trapaceando. Essa coisa de dar jeitinho nas coisas, não é? Ele sabia que a sua atitude de fingimento poderia causar uma corrupção da fé de muitas pessoas, principalmente dos mais jovens. E aqui eu chamo a atenção dos idosos que estão aqui no nosso meio, dos idosos que nos acompanham no sistema Canção Nova de comunicação, a fidelidade da fé, a fidelidade do compromisso com o reino de Deus até o fim da vida. Até o fim da vida. Porque o fingimento, a trapaça, a mentira, a corrupção, sobretudo de pessoas que se dizem cristãs, se dizem católicas, se dizem frequentadoras da vida da igreja, a corrupção da fé, o fingimento da fé, uma fé vivida no mais ou menos, pode causar um estrago na vida de tantas pessoas, sobretudo dos mais jovens, dos mais jovens. Por isso todos nós, assim como fez essa experiência do amadurecimento da fé Zaqueu, todos nós devemos pedir a nosso Senhor essa graça de perseverar na fé até o fim da nossa vida, um testemunho sempre bonito, sempre vigoroso da fé, para que também nós possamos ouvir de Jesus esta palavra: a salvação também entrou na casa dele, a salvação também entrou na família dela, porque ele perseverou no testemunho da fé. Contemos, irmãos e irmãs, com a intercessão dos santos mártires do Paraguai, para que possamos perseverar no testemunho da fé e que o nosso testemunho, pela graça de Deus, possa contagiar não apenas a nossa família, nossos entes queridos, mas contagiar as pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.